Durante 100 anos, a Europa dominou o mundo dos hipercarros. Bugatti, Lamborghini e Ferrari eram os reis incontestáveis. Se você quisesse o carro mais rápido do planeta, precisava ir à Europa, pagar milhões de dólares e esperar anos pela entrega. Essa era a regra. Mas em apenas um ano, um novo Challenger chegou e reescreveu completamente as regras. A China construiu 5 hipercarros, que não apenas competem com as lendas como as superam, têm mais potência e aceleram mais rápido. É o mais rápido de todos agora, é o carro de produção mais rápido do planeta. E não estamos falando do carro elétrico mais rápido. Estamos falando do carro mais rápido de todos os tempos, superando máquinas a gasolina que detinham os recordes há anos. Pense nos números. Quase 3.000 cavalos de potência em um único carro. De 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos. Tempos de volta nas pistas mais difíceis do mundo que envergonham máquinas que custam 10 vezes mais. O mais incrível é que a maioria das pessoas no Ocidente nunca ouviu falar desses nomes. Marcas como Yangwon Zeekr e Xiaomi eram completamente desconhecidas há alguns anos. Hoje, elas estão quebrando todos os recordes. Uma geração de engenheiros olhou para os antigos mestres europeus e decidiu construir algo melhor, mais rápido e mais avançado. Hoje vamos listar os 5 maiores hipercarros chineses que mudaram o mundo automotivo para sempre. Se você está gostando deste vídeo, clique no botão gostei, pois dá muito trabalho produzi-lo, e inscreva-se para não perder o próximo. Começamos com o pioneiro que deu o primeiro tiro e vamos subir até o monstro que deixou a Bugatti comendo poeira. Vamos começar com o carro que deu início a toda a guerra. Em quinto lugar, o NIO EP9. Sejamos completamente honestos sobre o NIO EP9. Ao lado dos outros 4 carros desta lista, ele parece pertencer a outra década. O design está ultrapassado. Possui arestas vivas, linhas angulares e um formato que lembra um pouco um filme de ficção científica dos anos 80. Se os outros carros desta lista representam o futuro, este representa o passado. É o avô do grupo. Mas ao final desta análise, você o respeitará profundamente. Este é o carro que deu início à guerra entre o velho e o novo mundo. Retroceda alguns anos. A ideia de um hipercarro chinês era uma piada. Na Europa, as pessoas não a levaram a sério nem por um segundo. Riram da ideia enquanto tomavam café. Ninguém acreditava que uma empresa chinesa pudesse construir um carro capaz de competir em nível global. E então a NIO levou o EP9 para o Nürburgring Nordschleife. Essa pista na Alemanha é conhecida como o Inferno Verde. São 20 quilômetros de asfalto sinuoso em meio à floresta. Ela destrói carros, destrói pilotos. É o teste definitivo da engenharia. O EP9 completou a volta mais rápido do que qualquer outro carro elétrico jamais havia feito. Estabeleceu o recorde de volta para carros elétricos. Assim, de repente, as risadas cessaram. Para entender como isso aconteceu, é preciso olhar além daquela aparência antiquada. O carro tem 1.360 cavalos de potência. Isso é mais do que 2 supercarros convencionais juntos. Ele tem 4 motores elétricos. Há um motor para cada roda. A isso lhe confere algo chamado vetorização de torque. Ele pode enviar potência para cada roda individualmente, fazendo o carro girar em uma curva mais rápido do que o cérebro humano consegue processar. A carroceria é feita de fibra de carbono, o mesmo material usado nos protótipos dos carros de corrida de Le Mans. Possui um sistema de suspensão avançado que realiza centenas de cálculos a cada segundo para manter os pneus em contato com o asfalto. O carro era incrivelmente raro. Apenas 16 unidades foram produzidas. Cada uma custou bem mais de $1 milhão para ser fabricada. Elas não foram vendidas para pessoas comuns. Foram entregues aos primeiros investidores da empresa, aqueles que acreditaram na visão
antes que o resto do mundo a percebesse. A maioria desses 16 carros sequer chegou a ser registrada para circular em vias públicas na China. Este nunca foi um carro projetado para ser vendido em larga escala. Este carro foi construído para transmitir uma mensagem muito específica. A mensagem era que a China estava vindo para tomar o trono. O EP-9 foi o tiro de advertência disparado na proa do navio europeu. Os antigos reis o ignoraram. Não acreditaram que a ameaça fosse real. Deveriam ter prestado mais atenção, porque tudo o que você está prestes a ver, cada recorde, cada número insano, se ergue sobre os ombros deste pioneiro anguloso e belo. Sem este carro, o resto da lista não existiria. Neo usou este carro para aprender o que funcionava e o que não funcionava. O EP-9 nunca foi concebido como a resposta definitiva. Foi a primeira pergunta feita por uma empresa que queria mudar o mundo. E a resposta que receberam foi clara e inequívoca. Eles podiam construir carros que superassem os melhores do mundo. Agora, os antigos reis não riam mais, mas ainda não estavam prontos para abdicar de seus tronos. O próximo carro da nossa lista mostra exatamente como a China decidiu tomar a coroa deles, não apenas com velocidade, mas com uma beleza estonteante. Número 4, GAC Hipexesa. Agora a coisa fica séria. Agora a coisa fica linda. Basta olhar para o GAC Hipec SSR por um segundo. Ele tem portas em tesoura que se abrem para o céu como um supercarro tradicional. Sua carroceria é esculpida em fibra de carbono com uma postura baixa, larga e agressiva que encara a Ferrari diretamente e a desafia a piscar. Este é um carro projetado para te impactar antes mesmo de revelar seus números. O design não é por acaso. Tem aproximadamente o tamanho de uma Ferrari 458 Itália. Suas proporções parecem ter saído diretamente da fábrica em Marinello, Itália. Mas aí chegam os números e impressionam. O carro tem 1.225 cavalos de potência. Utiliza um sistema de 3 motores, ou seja, 3 motores elétricos, trabalham em conjunto para enviar potência às 4 rodas. A aceleração de 0 a 100 km/h leva apenas 1 segundo. Vamos repetir isso devagar, porque merece. 1 segundo. Isso é mais rápido do que quase todos os supercarros a gasolina já construídos pela velha guarda. Na Europa, esse tipo de desempenho custa mais de $300 mil. Você compra uma Ferrari ou uma Lamborghini, o tipo de carro que você vê uma vez por ano e nunca esquece. O Hipec SSR entrega exatamente os mesmos números, a mesma aceleração de tirar o fôlego de uma marca que a maioria das pessoas assistindo a isso não conseguiria nomear há 12 meses. E aqui está o que deveria deixar as montadoras italianas nervosas: o preço. O Hipec SSR custa uma fração do que os italianos cobram pela mesma emoção. Você tem as portas em tesoura, a carroceria de fibra de carbono, a arrancada em menos de 2 segundos e ainda economiza uma boa quantia. A mesma adrenalina, metade do preço, às vezes bem menos. Isso é a China fazendo uma declaração muito específica. Não se trata apenas de dizer que podemos ir rápido. Qualquer um pode parafusar alguns motores elétricos em um chassi e ir rápido. Trata-se de algo muito mais complexo. Trata-se de dizer que podemos construir algo belo. Podemos construir algo desejável. Podemos construir algo com alma. E podemos fazer isso melhor e mais barato do que aqueles que inventaram o jogo. Os engenheiros por trás deste carro passaram anos estudando o que faz um supercarro parecer especial. Eles analisaram o som, a sensação da direção e a forma como o carro reage ao pressionar o pedal. Trabalharam para garantir que os motores elétricos entregassem potência de uma maneira emocionante e não apenas veloz. Ajustaram a suspensão para ser firme, mas comunicativa, para que o motorista pudesse sentir cada irregularidade da estrada. Cada detalhe foi projetado para criar uma conexão emocional.
Este carro não foi construído apenas para ficar bonito em fotos. Ele foi construído para ser pilotado com garra. Foi construído para fazer o motorista se sentir vivo. O próximo carro da nossa lista adota uma abordagem completamente diferente para a fórmula dos hipercarros. Ele ignora completamente as regras. Número 3, Zeer 1FR. O terceiro é o Zeer 1FR. E este é um pouco insano no melhor sentido possível. Ele quebra todas as regras do que um hipercarro deveria ser. Não é um coupé de 2 lugares baixo e elegante. É uma perua. É uma shooting brake. É um carro com teto longo, 5 portas e um formato familiar, com o coração e a alma de um demônio absoluto escondido sob ele. Imagine deixar seus filhos na escola, encher o porta-malas com as malas para uma viagem de fim de semana e, em seguida, humilhar um supercarro milionário no semáforo a caminho de casa. Esse é o Zeer 1FR. Os números são impressionantes. O carro tem 1.300 cavalos de potência, possui 4 motores elétricos, um para cada roda, trabalhando em conjunto através de um sistema de tração distribuída com 4 motores. A aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 2 segundos. E tudo isso em um carro com espaço para toda a família e suas bagagens. Essa combinação simplesmente não deveria existir. É ilógica. Um carro que pode transportar uma família não deveria ser capaz de superar a aceleração de um carro de corrida. É que, no entanto, aqui está ele. Mas a velocidade bruta nem é a melhor parte. A melhor parte é a façanha, porque esses 4 motores independentes permitem que o Zeek faça algo que quase nenhum carro na Terra consegue fazer. Ele consegue girar no próprio eixo, consegue dar uma volta completa. As rodas de cada lado giram em direções opostas. O carro inteiro gira em torno do próprio centro, como uma bailarina ou como um tanque de guerra. É o tipo de coisa que você vê em vídeo e se recusa a acreditar que seja real. Você pode pensar que é um truque de câmera, mas é pura engenharia. A Zeek, a marca por trás disso, não teve receio de mostrar o que havia construído. Quando lançaram este carro, fizeram uma afirmação ousada, quase arrogante. Eles se apresentaram ao mundo e disseram que seus rivais não seriam capazes de construir algo assim por 5 anos. 5 anos. Esse tipo de afirmação envelhece mal, a menos que você possa comprová-la. E se você olhar para o resto desta lista, verá que eles comprovaram. A tecnologia dentro deste carro é um vislumbre do futuro da direção. O sistema de 4 motores não apenas auxilia nas curvas do tanque. Ele monitora constantemente a superfície da estrada 1000 vezes por segundo. Se uma roda atingir uma placa de gelo, o sistema redireciona instantaneamente a potência para as outras 3 rodas, mantendo o carro estável. Ele consegue fazer curvas mais rápidas do que qualquer sistema de direção tradicional, pois utiliza os motores para impulsionar o carro na curva. E aqui é que fica ainda mais interessante. Os rumores indicam que uma nova versão está a caminho. Essa versão especula-se terá mais de 2.000 cavalos de potência. 2.000 cavalos de potência em uma perua familiar. Se esse número for real, seria um dos carros chineses mais potentes já construídos. Essa é a história da China em um único carro. Eles não constroem algo grandioso e se acomodam com suas conquistas. Eles constroem algo grandioso e imediatamente começam a construir algo insano para substituí-lo. Eles não estão diminuindo o ritmo, estão acelerando. E enquanto o Zeer redefine o que um carro de alto desempenho pode ser, o próximo carro da nossa lista redefine quem tem permissão para construir carros de alto desempenho. Em segundo lugar está o Xiaomi Sucete Ultra. Sim, você ouviu o nome corretamente. A Xiaomi é a empresa que muito provavelmente fabricou o celular que está no seu bolso agora. Ela produz fones de ouvido, panelas de arroz e Smart TVs. É uma marca gigante no setor de tecnologia. E agora, essa mesma empresa fabrica um dos carros de 4 portas mais rápidos do mercado. Face da Terra. Honestamente,
essa talvez seja a parte mais surpreendente de toda a lista. Deixe isso realmente entrar na sua cabeça. Esta é uma empresa de tecnologia, é uma novata, é uma marca que nunca havia construído um único carro antes, e em sua primeira tentativa, com um modelo de alto desempenho, eles entraram no Nürburgring Nordschleife, a pista de corrida mais difícil e exigente do mundo, e derrotaram um Rimac Nea. O Rimac é um hipercarro construído especificamente para esse fim, que custa mais de 3 milhões de reais. O Xiaomi completou a volta mais rápido. Ele venceu aquela máquina de 7 dígitos por mais de 0 segundos, com um tempo de volta de 7 minutos e 4 segundos. Ao fazer isso, conquistou o recorde de carro elétrico de produção naquela pista. Agora veja as especificações. O carro tem 1.548 cavalos de potência. Ele utiliza um sistema de 3 motores com 2 motores monstruosos no eixo traseiro que giram a mais de 27.000 rotações por minuto e mais um motor na frente. A aceleração de 0 a 60 mph, 0 a 96 km/h leva menos de 2 segundos. A velocidade máxima é de 350 km/h. Em sua volta recorde, atingiu a velocidade de 346 km/h na longa reta. Esses não são números de sedã, são números de hipercarro escondidos em uma carroceria com 4 portas-bancos traseiros e um porta-malas funcional. E agora vem o número que realmente impressiona o preço. Custa cerca de 74 mil por um desempenho que rivaliza com um Porsche Taycan Turbo GT, um Tesla Model S Plaid ou um Lucid Air Sapphire. Esses são carros que começam em 150 mil e o preço sobe rapidamente a partir daí. O Xiaomi oferece a mesma emoção por uma fração ínfima do preço. Este é o carro que obrigou toda a indústria automobilística global a parar de rir e começar a se preocupar. Porque quando uma empresa de telefonia móvel, em sua primeira tentativa, consegue construir uma máquina que supera um hipercarro de 3 milhões de dólares na pista mais exigente do planeta e ainda a vende pelo preço de um bom sedã alemão, as regras não estão apenas sendo flexibilizadas, elas foram completamente quebradas. Para entender como a Xiaomi fez isso, é preciso analisar sua abordagem de engenharia. Eles usaram seus vastos recursos e conhecimento em eletrônica para construir um carro que é basicamente um smartphone gigante sobre rodas. O software é incrivelmente avançado. O carro pode se atualizar remotamente, assim como o seu celular. A tecnologia da bateria é proveniente dos melhores fornecedores do mundo e o software que a gerencia é escrito por programadores que sabem como extrair cada gota de energia de uma célula de íon lítio. A aceleração é tão instantânea e tão violenta que seu cérebro tem dificuldade em processá-la. Não há o ruído crescente do motor. Há apenas um zumbido suave dos motores elétricos e, em seguida, uma súbita explosão de velocidade que o empurra contra o encosto do banco. É uma máquina que faz você questionar tudo o que pensava saber sobre carros. E enquanto o Xiaomi é uma maravilha tecnológica, o último carro da nossa lista leva a potência bruta a um nível nunca antes visto. Número 1 Yangwang U9 Extreme. Número 1 é o Yangwang U9 Extreme. Tudo o que falamos até agora, o pioneiro, o belo carro, com portas em tesoura, a perua dançante, a empresa de telefonia que envergonhou um Rimac. Tudo isso é rápido, tudo isso é brilhante. Tudo é de classe mundial. Mas este carro está em um nível completamente diferente. Não é apenas um hipercarro. É o ápice, é o auge. É o carro de produção mais rápido que o ser humano já construiu. Comecemos pela potência, porque é quase inacreditável. O carro tem quase 3.000 cavalos de potência. Possui 4 motores elétricos.
Cada motor individual produz mais potência do que um hatch esportivo inteiro. Ele funciona um sistema elétrico de 1.200 volts. Essa é uma tecnologia tão avançada que nenhum outro carro de produção no mundo a possui. A maioria dos carros elétricos atuais utiliza sistemas de 400 ou 800 volts. O sistema de 1.200 volts permite que o carro carregue incrivelmente rápido e forneça quantidades enormes de energia às rodas instantaneamente. Tudo neste veículo está na vanguarda do que é possível atualmente, e então vem a aceleração que desafia a sua percepção da realidade. De 0 a 100 km/h leva pouco mais de 2 segundos. E a aceleração não para. Ele continua acelerando e acelerando até atingir uma velocidade máxima que reescreveu os livros de recordes para sempre. Porque aqui está o recorde, o que importa. Em uma pista de testes de alta velocidade na Alemanha, este carro atingiu 496 km por 308 mph. Isso equivale a 496 km/h. Comprovado oficialmente. Esse número impressionante faz do Yangwang U9 Extreme o carro de produção mais rápido do mundo. E não estamos falando do carro chinês mais rápido, nem do carro elétrico mais rápido. Estamos falando do carro mais rápido. Ponto final. Mais rápido que qualquer coisa da Itália. Mais rápido que qualquer coisa da Alemanha. Mais rápido que qualquer outra coisa na Terra de qualquer tipo e a qualquer preço. E de quem foi a coroa que tomou da Bugatti? Derrotou o Bugatti Chiron Supersport. Um carro que detinha o recorde de velocidade para veículos de produção desde 2019. Um carro que custou milhões. Um carro que representou o ápice da engenharia europeia por anos e foi derrotado e destronado por um hipercarro chinês. Deixe essa imagem se fixar em sua mente por um momento. O carro mais rápido do planeta ostenta um emblema chinês. O recorde de velocidade não é seu único troféu. No circuito de Nürburgring, o mesmo carro se tornou o primeiro veículo elétrico de produção da história a quebrar a barreira dos 7 minutos. Completou uma volta em 6 minutos e 59 segundos. Mais uma barreira quebrada, mais um recorde conquistado. Apenas 30 unidades serão produzidas. 30. Não é exatamente um carro para comprar. É uma declaração esculpida em fibra de carbono, eletricidade e pura ambição. A engenharia necessária para fazer um carro viajar a 496 km é impressionante. Os pneus precisam ser projetados especialmente para suportar forças extremas. A carroceria precisa ter um formato perfeito para cortar o ar sem sair do chão. Cada componente deste carro foi testado em túneis de vento e pistas de teste por milhares de horas antes de sequer tocar uma via pública. Para evitar que um carro com 3.000 cavalos de potência derreta seus próprios motores, o Yangwang U9 Extreme utiliza um sistema de refrigeração altamente avançado. O conjunto de baterias possui um circuito de refrigeração dedicado que circula um fluido especial para manter a temperatura baixa. Isso permite que o carro funcione com potência máxima por longos períodos sem perda de desempenho. Em muitos carros elétricos de alto desempenho, a potência começa a cair após alguns segundos de condução intensa. O U9 Extreme foi projetado para manter sua potência máxima por vários minutos. Isso é crucial para estabelecer recordes de velocidade, onde o carro precisa acelerar a potência máxima por vários quilômetros para atingir sua velocidade máxima. A aerodinâmica do carro também é uma maravilha da engenharia. O formato da carroceria cria um vácuo embaixo do carro, puxando-o para baixo e pressionando-o contra a pista. Essa força descendente
É o que permite que o carro se mantenha estável a 496 km, 308 ma. Sem ele, o carro decolaria como um avião. Cada detalhe, desde o formato dos espelhos retrovisores até o design das rodas, foi otimizado para a velocidade. O Yang-Won-Yu 9 Extreme é uma obra-prima da engenharia, um testemunho sobre rodas do que acontece quando dinheiro, talento e ambição se encontram. Isso é só o começo. A próxima geração já está em fase de testes, prometendo números ainda maiores. Se este vídeo te impressionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta. Entre esses 5 carros, qual você estacionaria na sua garagem hoje à noite? O recordista Yang-Won-Yu 9 Extreme, o incrível Xiaomi, que superou um Rimac, ou o belíssimo Gax com portas tesoura. Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio todos e vou destacar as melhores para todos verem. O mundo dos carros está mudando mais rápido do que nunca e você não quer ficar para trás. Os antigos reis estão olhando para trás pela primeira vez em um século e os novos desafiantes estão apenas começando.